Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Hoje nós vamos trabalhar a respeito, ainda vamos continuar com a questão das maldições, Certo. mas nós vamos trabalhar hoje a respeito dos pecados dentro da perspectiva do Novo Testamento, né? Porque ontem nós falamos sobre a questão do Velho e do Antigo Testamento e hoje a gente quer trabalhar um pouco nessa abordagem também no Novo Testamento, como que isso acontece e funciona dentro dessa perspectiva de consequências, de sequelas, né, na vida da pessoa que pratica, da sua descendência e entrando, né, melhor, dando continuidade nessa questão das maldições hereditárias. O pastor Guerra tem um texto. Qual é o texto, pastor Guerra? Nós estamos aqui, Romanos 1, tá? De 24 em diante. Certo. É um texto bem, assim, bem forte, tá? Que Paulo deixa bem claro, e ele é claro, tá? Compreensível e de muita polêmica. É. Então nós vamos entrar na área de maldição, porque esse texto aqui ele é bem, tá? Bem forte. Então lê com uma voz bem de trovão. Isso. O senhor tem. Fala assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesma a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Né? Eu vou passar aqui para o pastor Rogerinho, ele vai dar uma explicação, uma análise sobre isso aqui. Amém? Vai lá, pastor Rogerinho. Esse texto, Carol, ele é interessante porque, principalmente, o finalzinho do capítulo 1. Certo. O Senhor, ele fala que, Paulo escrevendo, ele diz que o Senhor abandonou. Então, ele abandona porque os homens negaram o próprio conhecimento de Deus e eles se rebelaram contra a vontade de Deus. A gente tem uma ideia de que Paulo fala também a respeito da idolatria e o que a idolatria gera, mas ele não se restringe apenas à questão da idolatria. Ele fala e coloca isso de uma forma mais abrangente quando ele diz que foram contrários a Deus. Então, eles, de alguma maneira, se opõem ao plano e o propósito de Deus. E aí Deus, então, ele faz com que esse homem, ele seja acometido de algumas situações. E Paulo descreve aproximadamente 20 situações que vêm enfermar tanto a alma quanto o corpo do homem em consequência dessa desobediência a Deus. Certo. Então, isso vai gerando não apenas naquele que comete o pecado, mas também naquele que está próximo
ele termina o texto, não naqueles que praticam, mas naqueles que consentem em que tais coisas sejam praticadas, ou que estão, de alguma maneira, coniventes. Então, e isso é uma coisa que vai acontecendo aos homens, tais homens no sentido de humanidade. Então, nós vamos ver que aquele pecado de desobediência a Deus vai gerar outras consequências que vão, inclusive, gerar outros pecados, como a ganância, a desobediência, a desonra aos pais, serem caluniadores, difamadores. Então, você tem uma sequência de situações que são situações tanto a nível espiritual, no sentido de pecado, quanto a nível de enfermidade da alma. Então, situações que vão enfermar a alma. E Deus, ele, por causa dessa posição que o homem vem tomando, Deus, então, os entrega a estas situações, essas práticas, e deixa essa contaminação ficar e se estabelecer na vida do homem. E o versículo deixa bem claro que o homem tem consciência. A sentença que está levando, ele é consciente da sentença que ele vai ter em cima dessas condições. Não é? Vai ser próprio a visão dele dentro daquele. Você não está inocente disso que você está fazendo. Você sabe bem o que você está cometendo. Então você, ele tem escolhas. Escolhas. E ele é responsável pela escolha que ele faz. Porque uma coisa bem interessante que Deus coloca para nós, de uma maneira geral, e há uma palavra muito clara dele em relação a isso, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Então nós, de alguma maneira, temos a opção de escolher entre a bênção e a maldição. Se obedecerdes o Senhor vosso Deus, você será abençoado. Mas se você não obedecer ao Senhor vosso Deus, estas maldições virão sobre vocês. Então, aquilo que Moisés diz lá em Deuteronômio, capítulo 23 e no capítulo 27 especificamente, né? Paulo está parafraseando aqui de uma outra maneira. Vocês escolhem adorar o Criador ou adorar a criatura. Vocês escolhem obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Mas se vocês escolherem adorar a criatura ao invés do Criador, se vocês escolherem desobedecer a Deus, Ele vos abandonará. E estas coisas vos acontecerão. Então, quando você olha o sentido, você tem a mesma conotação e o mesmo sentido que Moisés estabeleceu lá atrás, em Deuteronômio, capítulo 27. Pastor Antônio. Eu sempre observo as origens daquilo que está tratando. Nós não podemos fugir da origem da maldição hereditária. Começou lá no Éden. Quando nós nos reportamos ao capítulo 2, do verso 17 de Gênesis, nós encontramos ali o berço da maldição. Trazendo para o nosso tempo, e o alicerce da maldição está na desobediência a Deus. Nós precisamos aprender um negócio interessante à luz da palavra do Senhor. O homem continua desobedecendo a Deus. E em cima dessa obediência vem um jugo, vem um fardo, vem a mão pesada do Senhor. E o homem está nessa busca frenética por Deus, aspas, porque ele continua desobedecendo a Deus e as maldições continuam acompanhando esses homens. É verdade. Esse é que é um negócio crucial que nós precisamos aprender. Onde é que está a raiz da maldição, né? Esses dias eu encontrei um teólogo daqueles frenéticos, daqueles que são contra maldições hereditárias. Eu falei, meu irmão, de alguma forma a maldição existe. Ah, não, mas como é que você me prova isso biblicamente? Eu falei, eu não preciso ir longe, eu vou no Éden. Para me te falar sobre maldição, eu vou lá no Éden. Por que o vacilo de Adão e de Eva? O que aconteceu? A consequência depois da saída do Éden. Então houve essa consequência. Os dias de hoje são diferentes? Não, claro que não. O homem continua a desobedecer ao Senhor. Ainda que hoje os meios de comunicação são fartos no contexto de aprendizado, eles continuam desobedecendo a Deus e continuam vivendo debaixo de um jugo, de uma sentença, e essa sentença é morte. Exatamente. E essa é uma situação extremamente delicada, porque
o pastor Rogério citou aqui o texto, eis que está, coloco diante de vós a maldição e a bênção. Você ficou nessa parte. Mas o Senhor ainda continua, escolhe, pois, a bênção. Ele ainda enfatiza, escolhe, pois, a bênção. Porque a maldição, a consequência, ela é terrível, né? E essa tem sido, muitas vezes, as consequências que as pessoas têm trazido sobre si, e não somente sobre si, mas sobre toda a sua descendência. Então, alguns programas passados nós falamos sobre isso. Porque muitas vezes hoje as pessoas estão enfermas, como foi citado aqui, enferma da alma, enferma no corpo físico, não é? As relações interpessoais estão enfermas, estão doentes. E muitas vezes, quando as pessoas chegam lá na clínica da alma, porque está vivendo com a consequência, muitas vezes, de situações não resolvidas lá de trás, não é? Então, às vezes, chegam com situações depressivas, situações de autoextermínio, tentativas de autoextermínio, não é? Muitas vezes com situações de se violentar, não é? Na questão, muitas vezes, usando coisas pontiagudas para se ferir. E muitas vezes a gente começa a trabalhar com essa pessoa e vai puxando o fio da história dessa pessoa. A gente vai ver que tem situações não resolvidas lá atrás, tem situações não resolvidas dos pais, tem situações não resolvidas desde os avós. E aí isso vai passando, já que nós estamos falando sobre esse tema, né? Uma geração para outra geração, né? Sequelas, e às vezes assim, muitas vezes as pessoas, pastor, o que eu estou fazendo de errado? Muitas vezes não é que ela esteja fazendo de errado, alguém fez errado lá atrás e vem um legado sobre os nossos ombros. Não é? Então é isso que a gente tem procurado falar e trazer, porque nos dias de hoje, nos dias do Novo Testamento, ou seja, contemporaneizando nos nossos dias hoje, no século XXI, ou seja, as pessoas estão trazendo consequências sobre as suas vidas, fruto de desobediência, rebeldia, né? Rebeldia com Deus, rebeldia com as autoridades estabelecidas pelo Senhor, rebeldia com os pais. Nós temos aí um princípio tão claro, né? Ou seja, de honrarmos pai e mãe para que nos vá bem todos os dias da nossa vida. Né? E as pessoas, isso aí é do Velho Testamento, isso não tem nada a ver. É real, é hoje, não é? E a gente tem que compreender essa situação e realmente clamarmos para o Senhor, que o Senhor tenha e use de misericórdia para conosco, né? E nós sempre, sempre estarmos recorrendo à cruz, para que através do seu sangue Ele possa nos perdoar, nos limpar. Nós constantemente precisamos estar pedindo que o Espírito Santo venha, sabe, perscrutar todo o nosso ser, a nossa mente, passar em revista, para ver se não existe nenhum caminho mau, nenhuma escolha errada, ou se existe alguma coisa que está no esquecimento, está oculto, mas que nós precisamos manter constantemente a nossa vida no altar do Senhor e a gente assim continuar caminhando, glorificando o Senhor. É isso mesmo. E você pode estar mandando a sua pergunta para 3253-3320. Nesse número você vai falar ao vivo com a gente. 3253-3320. Ou você pode ligar e deixar aí a sua mensagem. 3209-3301, opção 1. 3209-3301, opção 1. Pode ligar, deixar a sua mensagem. A gente tem aqui uma participação da Maria de Belo Horizonte, dizendo que meu esposo saiu de casa e até hoje ele não decidiu o divórcio. E com isso estou com um peso. O que posso fazer? Ele saiu de casa, mas não decidiu se vai divorciar ou não. Ela continua casada com ele, porém ele não estando em casa, pelo que eu entendi. Ela tem que esperar ele tomar a decisão, né? Que ele saiu e vai ter que procurá-la para resolver esse problema. O que ela tem que fazer é orar e aguardar. Ou então entrar em contato com ele, usando uma terceira pessoa, para ver qual a decisão que realmente ele vai tomar. Porque ele pode ter saído de casa também e ele pode voltar e reconciliar com ela. Pode acontecer isso, entendeu? Dele sair, quebrar a cara lá fora, ver que não é aquilo que ele quer. Então eu acho que ela tem que aguardar os acontecimentos, esperar em Deus. Talvez Deus está trabalhando com ele, está tratando com ele. E com ela também, né? E com ela também, né? Com essa situação. A gente não sabe também, porque a história aí tem dois lados, viu? Tem o seu lado e o dele.
né? Muitas vezes nós temos que sentar e conversar para ver o que está acontecendo aí também, né? Se você tem parte nisso também. E trabalhar e você se tratar. Porque se ele voltar, né? E eu creio que em nome de Jesus ele vai voltar, aí você já está tratada para resolver essa situação. Então procure se tratar, ser daqui de Belo Horizonte, procure lá a clínica da alma para você ser tratada, ser trabalhada e talvez se abrir, né, lá para colocar o que você está pensando. Muitas vezes a gente está cheio de razão e de repente senta com a pessoa e vê que a gente não está com tanta razão assim. Então nos procure lá na clínica e a gente vai te ajudar nisso aí. Mas aguarde um pouco. É porque de outra forma, né, esse processo seria através de litígio. Né? Certo. E litígio É desgastante. Desgastante, envolve recursos também. E eu acho que não é o melhor caminho, né, ir pelo litígio. Ainda tem uma outra questão. Já que ele ainda não resolveu pelo divórcio, vocês ainda não estão divorciados, então há uma esperança de uma restauração desse relacionamento. Exatamente. Então, ore por isso. Ore pela restauração do seu relacionamento, do seu casamento, e que ele volte e que vocês possam viver aquilo que ainda não viveram. A bênção do Senhor no relacionamento saudável e fazendo com que outros sejam abençoados através da relação de vocês. Então, ainda há esperança. E quem sabe não seja essa a esperança que está no coração dele, por isso ele ainda não tomou essa decisão. Não é? Ainda fugindo um pouco do tema de maldições hereditárias, o pessoal hoje tem uma fuga, o ser humano tem uma fuga prática, parêntese, para o divórcio. A primeira solução para uma ruptura de uma aliança é o divórcio. Não, não é o divórcio. Procura o Senhor. Eu tenho certeza que a reconciliação virá e você vai cantar o hino da vitória em nome de Jesus. Amém. Até tem uma outra, Elisene, de Belo Horizonte, diz que Deus condena e abomina o divórcio e não existe nenhum fator que comprove que Deus está no divórcio. Amém. A gente diz amém. Concordo. E o que Esse Deus... negócio dá um programa. E a palavra de Deus diz que não é o desejo de Deus, ele permitiu. E ele permitiu por causa da dureza do coração do homem. Então, há uma permissão de Deus, não por causa da vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração do homem. Então, eu vejo isso, Carol, como um ato de misericórdia do Senhor. Então, Deus viu que o coração do homem está endurecido, para que o homem não permaneça debaixo de uma situação de julgo, de escravidão, ainda que o coração dele seja endurecido, Deus então permite que haja uma solução para essa situação. Mas não é aquilo que Deus quer, realmente ela está certíssima, não temos nenhum respaldo. É porque saiu uma pesquisa por agora falando que o número de divórcios tem aumentado e o número de casamentos tem reduzido. Então, é uma triste realidade que tem acontecido e hoje até ao longo do programa foi dito, então eu imagino que ela pensando nessa questão das maldições, aquilo que você pode trazer e diante de uma pesquisa real que foi comentada ao longo do programa, aí eu acredito que ela aproveitou, então no Clínica da Alma, deixa eu aproveitar para mandar essa pergunta, né, para falar E isso. outra coisa, né, Deus, ele odeia o divórcio, mas ele ama o divorciado também. Como ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. As pessoas têm que ver, não deixa de amar a pessoa. Não, Com certeza. Não é a pessoa olhada assim como Deus ama, colocou a pessoa lá, não é assim não. Tem que olhar que Deus ama. Em cima daquilo que o pastor Guerra... Eu vou pedir para o senhor guardar Amém. um minutinho, porque a gente está com uma telespectadora ao vivo, que está nos aguardando. É a Daniele Cerqueira, daqui de Belo Horizonte, que quer falar conosco. Boa tarde, Daniele. Boa tarde. Seja bem-vinda ao programa. Boa tarde a todos os pastores. Deus abençoe vocês. Você tem uma pergunta? Eu tenho. Certo. É o seguinte, olha, a minha vida, eu conhecia Jesus há 17 anos atrás. Só que a minha vida, eu comecei aquele primeiro amor,
depois, o que acontece? Eu comecei a fazer tudo errado. Certo. E uma coisa que não deixava eu ficar na igreja, entendeu? Fora na minha época, o meu pai me levava para a igreja quando eu era pequena. E a minha mãe me levava para o centro espírita. Certo. A minha mãe sempre falava assim comigo. Era sempre brava, rígida, achava que a gente nunca ia para frente. O meu pai já era uma pessoa diferente, calma. E tudo da minha mãe era assim, nossa, tinha briga dentro de casa, falava assim, vou mandar olhar, eu tenho que ir no centro. E até hoje, depois que eu cresci, hoje que ela está com mal de Alzheimer, ela mora com meu irmão. Certo. Mas antes, eu tenho 1 ano que eu não estou morando com ela, eu sempre morei com ela, porque meus relacionamentos se deram todos errados. Entendo. A única coisa que eu agradeço a Deus é que eu levei meus filhos por evangelho. Mas mesmo assim, hoje só uma filha minha que é membro aí da Lagoinha. Certo. Aí o que a minha mãe fazia? Ela sempre amaldiçoou, a minha vida sempre foi cheia de maldições. E hoje eu estou buscando isso tudo, todos os dias eu assisto vocês. Sabe o que eu queria fazer? Eu peço. Aí vem temor, vem medo, eu tenho sonhos horríveis. Certo. Eu sonho com mulheres olhando para mim, sorrindo. Entendi. Coisas que querem atrapalhar a minha vida. E eu fico olhando as pessoas, eu fico olhando vocês aí, acho tão bonito, vocês têm um casamento. Eu nunca consegui ter um casamento. Eu tenho 50 anos de idade, eu nunca consegui ter um casamento, eu nunca consegui ter essa alegria, essa união, essa participação que vocês têm. Só que agora meu pai faleceu, a minha mãe não me entende mais, hoje eu moro sozinha. Então, será que isso tudo foi maldição que veio na minha vida? O que aconteceu? Entendi. Que dei medo, eu vou viajar, eu tenho medo, tudo eu tenho medo. Eu queria ter tanto uma comunhão com Deus, o que eu faço? Tá certo. O que eu tenho que fazer? Vocês poderiam me ajudar? Daniele, queremos agradecer a você por você ter ligado, aberto aí o seu coração, né? E você nos acompanha aqui, né, pela TV mesmo, que vamos estar conversando, né, sobre o que você compartilhou conosco. Ok. Daniele, olha só, tem solução, graças a Deus tem Graças solução. a Deus. Né? É possível você ser feliz? Claro que é. É possível você ter um relacionamento estável, né? Você se sentir amada e amar alguém? Claro que é possível. Né? E é mais possível ainda, né? Porque você está aqui em Belo Horizonte. Então, não quero dizer com isso que a Clínica da Alma tem um fim nela mesma, ou seja, a solução para o seu problema. Mas pela graça do Senhor, o Senhor nos tem nos dado graça para tratar das pessoas e nós temos visto os resultados, os testemunhos. E eu tenho plena convicção que você pode ser mais um testemunho de restauração, de cura, de libertação dessas maldições. Porque não existe poder, né? Seja a maldição, o tamanho que ela seja, feito por quem quer que seja, que em nome de Jesus ela não seja quebrada. Né? Então, assim, a maldição, o nosso Deus, ele é especialista em transformar maldições em bênçãos. Então, diante disso, eu quero te pedir que você nos procure lá na Clínica da Alma. Vá direto lá, você mora sozinha, então nós estamos lá de 8 até as 18 horas da manhã. Então você nos procura lá nesse horário, não precisa nem nos procurar, você pode ir diretamente lá e dizer, olha, eu vim aqui preencher uma ficha de aconselhamento. Não é? Então esse é o primeiro passo para você ser atendida lá no Ministério. Então você vai preencher essa ficha de aconselhamento, aí depois nós vamos entrar em contato com você, agendando um momento para você ser ministrada juntamente com outras pessoas. Não é? Então você vai receber a nossa ligação, quer seja no fixo, no celular, por mensagem, para você retornar lá. Então faz isso, vai hoje, vai agora, depois do almoço, né? Tem pessoas lá disponíveis, né, na nossa recepção para você então preencher esse questionário, que é essa ficha de aconselhamento que nós temos, que é esse primeiro passo, e depois nós vamos entrar em contato com você, alguém do Ministério vai entrar em contato com você, agendando um dia e o horário conveniente para você e também dentro da nossa disponibilidade para você então ser atendida, ser ministrada. E eu tenho convicção
não é que Deus tem todo o poder e autoridade para transformar a sua vida. Se você quer, Ele mais do que você Ele quer. Então, com o seu querer e o querer do Senhor, as coisas vão acontecer, viu? Nós aguardamos a sua ida lá, viu? Deus te abençoe. Pastor Antônio, eu havia interrompido o senhor. Agora, retoma a palavra. Vamos ver se ele vai lembrar agora. Você parou. Pastor Rogério, a gente faz isso muito com ele. Ele lembra, bem na hora. Mas qual é o nome do nosso telespectador que desligou agora? Daniele. Daniele, existe um nível de maldição que são proferidas pelos os emissários ou embaixadores do inferno. E isso é muito interessante, é um nível que nós precisamos ter muito cuidado e saber tratar isso em cima de um mapeamento, etc. Mas eu quero deixar para a senhora, filha, um versículo que está na palavra do Senhor, e eu vou te falar esse versículo, porque você já frequenta uma igreja há 17 anos, conforme a senhora mesmo falou, que se encontra no livro de Números, no capítulo 23, no verso 23. Medite nesse versículo, eu tenho certeza que o Senhor irá trabalhar o seu coração em nome de Jesus. Amém. Eu estava falando, quando passou a parte para nossos ouvintes, que tem algo que tem me chamado muita atenção, pastora Daniela, pastores, nas nossas igrejas, é quando alguém chega até nós totalmente desfigurado espiritualmente. E em cima do caso do divórcio, né, e a primeira solução que chega até nós, chega o marido, chega a esposa, fala, eu quero me divorciar porque não tem solução. Nós vamos fazer uma entrevista com esse casal, ou com o marido, com a esposa, e uma das causas principais está na área da sexualidade. Então, as pessoas, queridos, em nome de Jesus, coloque amor nas minhas palavras. Os homens, as mulheres precisam desentronizar um ídolo que está nos seus corações. O ídolo do sexo impuro, da impureza sexual. Isso está trazendo distúrbios emocionais dentro da família, sequelas tanto para o homem quanto para a mulher. Quando não é o homem que está reclamando do sexo muito esquecido, né, por parte do casal, é a própria mulher. Esses dias eu fiquei assim... A mulher também reclamando pelo sexo esquecido? Esquecido. É interessante. Esses dias eu fiquei assim, eu costumo ficar na recepção da nossa comunidade, da nossa igreja, e a senhora me abraçou e falou assim, eu não estou aguentando mais. Ô filha, Deus está contigo. Mas está comigo como meu marido não me procura há meses. Eu falei, depois eu converso com você. Porque eu estava na recepção da nossa igreja. Então são coisas que nós precisamos trabalhar. E o apóstolo Paulo fala justamente isso assim, a idolatria e a depravação dos gentios. Olha que coisa interessante. As pessoas estão colocando em primeiro lugar. É muito importante, claro, você ter essa... como diz o meu pastor, nós estamos vivos e é bom, mas nós precisamos aprender a gerenciar isso em nossas vidas. Chega um momento da maturidade e das nossas vidas, seja cristã, seja na nossa convivência com o nosso cônjuge, que nós precisamos gerenciar isso muito bem. Porque senão isso vai ser uma válvula de escape para mais um divórcio, mais uma aliança quebrada. Deus não está nesse negócio. E eu tenho uma outra participação da Kátia, de Belo Horizonte, que diz o seguinte: fui casada durante 7 anos, sou divorciada há 10 anos e não consigo mais me relacionar com ninguém. O que posso fazer? Me sinto muito sozinha, sinto que não tem mais esperança para mim, pois tenho 46 anos. Ok. Olha, Kátia? Kátia. Ô, Kátia, esperança, ela sempre deve existir. Eu gosto muito de um texto de Lamentações de Jeremias, e esse texto ele tem um significado muito especial para mim. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. Enquanto houver fôlego, ainda há esperança. Então, você está viva, há fôlego em você, fôlego de vida em você, e vida de Deus em você. Então, há esperança. E essa esperança não é só uma esperança que deve vir no aspecto natural, mas também no aspecto espiritual do seu próprio relacionamento com Deus, porque a vida de Deus está em você. Agora, com relação à situação de você não estar tendo ou não ter tido um outro relacionamento, você precisa avaliar como que você ficou depois dessa separação, depois desse divórcio. Porque
de uma certa maneira, muito frequente. A pessoa, ela, por causa da dor, por causa da quebra de aliança, por causa da ferida que o divórcio estabeleceu e das circunstâncias como isso veio, né? Se foi ou não uma traição, se isso vem e defronta direto com uma raiz de rejeição que já estava lá, e como você tem reagido a isso? Então, uma das tendências nossas, né, é não querer passar de novo pela dor. E isso é um processo, muitas vezes, até inconsciente. Então, há esperança? Com certeza. Mas eu acho que você também precisa avaliar o quanto que isso gerou em você de feridas ou o quanto isso trouxe à tona, aflorou feridas já antigas e que precisam ser tratadas. Independente de um novo relacionamento ou não, o que você precisa aprender é se relacionar bem com você mesmo. E essas feridas que existiam e continuam existindo, elas vão interferir nesse relacionamento seu com você, seu com Deus e seu com o próximo, se é essa a direção de Deus para a sua vida. Mas o mais importante é isso, se cure, se aceite, se relacione bem com Deus, bem com você, e as outras coisas você vai ver que elas, se forem importantes, Deus vai trazer no seu devido tempo. E mesmo a hora que ela tirar esse passado de dentro dela, ela vai ter motivação para seguir em frente. Porque o que está segurando ela é esse antes. Esse que está segurando. Então ela vai ter que limpar isso aí para motivar a seguir em frente. Aí ela vai ter motivação, vai ter esperança, vai ter tudo, mas tem que tirar esse passado aí. E uma coisa, eu quero, assim, muitas vezes a gente fala aqui sobre o Ministério, a Clínica da Alma, mas eu quero trazer aqui uma palavra a respeito de profissionais que nós dispomos lá no Ministério para ajudar as pessoas nesse processo da restauração e da cura plena dentro do termo que nós usamos chamado essa cura holística, dentro de uma visão holística, uma visão mais assim completa, né, no todo, dentro dessa perspectiva do corpo, da alma e do espírito também. Então, nós dispomos lá de profissionais da área da psicologia que estão lá para justamente atender as pessoas que já chegam com muitas vezes essa orientação de um profissional, pessoas que estão fazendo muitas vezes acompanhamento medicamentoso e o profissional então indica, olha, você também precisa ter e participar de uma terapia de um profissional. Então nós dispomos desses profissionais lá, né, e atendendo praticamente nós temos todos os dias cobertos, né, de segunda a sexta-feira nós temos profissionais nas mais variados horários, tanto manhã, tarde, quanto até à noite também, né, de acordo com a disponibilidade das pessoas. E um valor assim bem acessível em termos de custos de cada sessão, né? Então você pode entrar em contato conosco e nos procurar. Também nós temos profissionais da área da psicopedagogia, que são pessoas que também atendemos a parte das crianças, que nós chamamos da Clínica Kids, né? A partir dos 6 anos de idade. Então, crianças que estão tendo algumas dificuldades, né, de aprendizado, problema muitas vezes de excesso de relacionamentos, problemas relacionados também na questão da hiperatividade, enfim, todas as demandas necessárias, né? Inclusive, uma das profissionais, ela aplica o teste da síndrome de Ehlers, que são crianças que têm dificuldade, não é? Quando as letras parecem que saem do texto, então muitas vezes precisa fazer esse teste, então nós dispomos desse teste, ou seja, o profissional que pode aplicar esse teste. Nós também temos, começando agora recentemente conosco, também a área do fonoaudiólogo, porque nós temos muitas pessoas que têm dificuldades na fala, têm dificuldade muitas vezes da gagueira, não é? Muitas vezes da timidez excessiva, isso afeta a sua voz, né? A questão das cordas vocais,
né? Então, nós também estamos dispondo desse profissional lá, né? São todos que eu estou falando para vocês, são, antes de serem profissionais, são homens e mulheres de Deus que têm a base nas Escrituras Sagradas e têm a sua formação e usa a sua formação para edificar o corpo de Cristo e ver o corpo de Cristo sadio, né? Então, são profissionais. E também temos um profissional da quiropraxia, que é um quiroprático que trabalha justamente nessa questão dos ossos, dos músculos. E por que nós temos que ter esse profissional lá? Porque é a tendência natural das pessoas o que? Elas somatizarem as suas dores, as suas enfermidades, e muitas vezes as pessoas chegam ali atrofiadas, né? Então, quando ela passa por uma sessão de um profissional que também é um homem de Deus, né? Então, assim, você pode ser tratado e restaurado. Você que já faz, talvez, algumas sessões de massoterapia, né? Esse profissional é um especialista, né? Com formação, inclusive, de treinamento para outros profissionais também. Então, e além do mais, nós estamos lá também para poder receber você, né? E sermos usados para abençoar a sua vida. Então eu quero, para a gente fechar, pedir, pastor Rogerinho, ora para a gente, fechando esse momento. Senhor, nós te agradecemos porque a sua graça tem nos alcançado. Amém, Jesus. As tuas misericórdias têm se renovado. E apesar, Senhor, de muitas vezes nós fazermos a opção errada, o Senhor vem e transforma a maldição em bênção. Aleluia. O Senhor faz com que possamos, mesmo num lugar onde tudo parece escuro, que possamos enxergar a sua luz. Amém. E, Senhor, na tua luz nós vemos a luz. E nós te louvamos por isso e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.